Por que os evangélicos não chamam Maria de mãe de Deus? A resposta deveria ser simples, porque ela não é. Entretanto, alguém vai se perguntar, mas Maria não é mãe de Jesus? Sim, Maria é mãe de Jesus. E Jesus não é Deus? Sim, Jesus é Deus. E no mais pleno sentido. Ora, se Maria é mãe de Jesus e se Jesus é Deus, então Maria é mãe de Deus. Quase, bateu na trave. Mas, como diria um de vossos poetas, bola na trave não altera o placar. Bem, não há nenhum problema em dizermos que Jesus nasceu, até porque a Bíblia apresenta dessa forma e, fenomenologicamente falando, foi isso que aconteceu. Da perspectiva do observador, Maria se achou grávida, sua barriga cresceu. 9 meses depois, ela pariu o menino Jesus. Por que não chamar isto de nascimento? Agora, o nascimento de Cristo não é igual ao nosso. Eu e você, antes de existirmos no ventre, não existíamos em lugar algum. Eu e você passamos a existir no ventre de nossas mães. Cristo não. Cristo sempre existiu. Evangelho de João, capítulo 1, diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Isto é, a pessoa de Cristo já existia, a pessoa de Cristo sempre existiu, mas Cristo assume a forma humana, isto é, Cristo encarna. Ou seja, se Maria tem participação, ela tem participação na humanidade de Cristo e não da divindade, até porque um Deus não tem origem, um Deus não pode ter mãe. Se Deus tivesse origem e início, ele nem Deus seria. Agora, é curioso observarmos também que nas Sagradas Escrituras, Jesus nunca se referiu a Maria como sendo sua mãe. Isto mesmo, Jesus nunca chamou Maria de mãe. Apesar de que, mesmo que isso acontecesse, para nós não significaria problema algum, porque ela era sua mãe. Entretanto, é curioso observar que isso não aconteceu. Em João capítulo 2, no milagre das bodas de Caná, Maria diz que não havia mais vinho ali no casamento. E Jesus responde para ela: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Esta frase, que tenho eu contigo, é uma frase um tanto que áspera. É uma frase um tanto incômoda para uma mãe ouvir de um filho. Isto é hoje, isto era ontem. E na época de Jesus também. Esta frase, que tenho eu contigo, não era uma frase muito legal. Entretanto, Maria era mãe de Cristo, mas ela estava diante do seu Senhor. Cristo era o Senhor de Maria. E havia uma expectativa ali que, dentre aqueles que conheciam a Cristo, que ele se revelasse, se apresentasse ao mundo como Salvador. E o milagre seria um bom momento para isso. Mas Cristo diz: ainda não é chegada a minha hora. Este ainda não é chegada a minha hora não se refere à hora de fazer milagres, mas sim à hora de se apresentar. Diversas vezes no Evangelho de João esta frase aparece: ainda não é chegada a minha hora, ainda não é chegada a minha hora, ainda não é chegada a minha hora. Mas em João capítulo 12, Jesus diz diferente. Ele diz: está angustiada a minha alma. E o que diria eu? Livra-me desta hora, mas para esta hora eu vim ao mundo. Isto é, para a hora da cruz. Porque o próprio Cristo havia dito que quando ele fosse levantado da terra, todos atrairia a si. Então, Jesus Cristo veio para uma hora especial, para a hora de morrer na cruz. E é nessa hora que ele se apresentaria ao mundo. Então, Cristo diz que não era chegada a sua hora, mas faz um milagre porque a hora que não era chegada é a hora da sua apresentação. Mas ele era quem estava conduzindo a história. É Deus quem conduz a história, e não o homem. Nós vemos outro texto também, onde Jesus está pregando, né? Marcos capítulo 3, versículo 31, e alguém vem e diz: olha, sua mãe e seus irmãos estão aí fora, e querem falar com você. Ao que ele responde: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Aqueles que fizerem a vontade do meu Pai que está no céu, este sim é minha mãe, meus irmãos. Ou seja, Jesus mostra que a família dele são aqueles que estão debaixo da direção de Deus. Um outro texto que nós vemos em Lucas, há alguém que ovaciona a mãe de Jesus, dizendo lá, Lucas 11, versículo 27,
Bem-aventurado os seios que te amamentaram. Ao que Jesus responde: antes, bem-aventurados são aqueles que ouvem estas palavras e as praticam. Nós vemos que Maria teve um grande privilégio. O privilégio de carregar Jesus no ventre. Assim como João Batista teve um grande privilégio, o privilégio de batizar a Cristo. Assim como Simão Cirineu teve um grande privilégio, o privilégio de ajudar Cristo a carregar a cruz. Assim como eu e você temos um grande privilégio, o privilégio de anunciarmos o nome de Cristo. Mas há algo que nos liga a todos. Liga a Maria, a João Batista, a Simão, a eu, a você, que é: somos todos pecadores, dependendo do sacrifício de um único santo. O sacrifício de Jesus, o único que não teve pecado e pôde morrer por nós e transferir a sua justiça para nós. Este único santo é sacerdote, é sumo sacerdote, mas não é da tribo de Levi, da onde vinham os sacerdotes. Ele é da tribo de Judá e é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. A Bíblia diz, Hebreus, capítulo 7, versículo 3, que Melquisedeque era sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio nem fim de existência, e assim permanece sacerdote para sempre. Como é Cristo, sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio nem fim de existência, e é o nosso sacerdote para sempre. Tchau!